Então vamos lá, pessoal, começando o nosso Clube dos Olhos. Hoje a gente vai estar conversando sobre o hortelã-pimenta. Eu vou colocar, dividir aqui a tela da minha apresentação com vocês. Eu já comentei aqui, comento de novo, agora a Silvia vai estar comigo aqui, né, durante esse período de, né, semanal sobre os óleos essenciais. A Silvia vai se apresentar depois para a gente, mas ela é aromaterapeuta e ela é consultora também da doTERRA, né, que é uma marca aí de referência em óleos essenciais. Eu também sou consultora da empresa, sou formada em farmácia e atuei como bioquímica, né, trabalhando em laboratório de análises clínicas, e hoje também eu sou consultora da doTERRA. E hoje a gente vai falar em específico do hortelã-pimenta. Já pedi aí para quem tem o olhinho fazer a inalação do óleo, né, direta, na palma da mão, ou se não, do próprio frasquinho, para a gente poder aqui concentrar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado, né? Deixa eu ver aqui. Se tivesse, deixa eu ver se eu já desligo aqui, pessoal, só um minutinho de novo. Só para não atrapalhar a gente a escutar, tá bom? Pessoal, tentem ficar com os microfones desligados, tá bom? Para a gente não ter interferência aqui durante a aula. No caso aqui do hortelã-pimenta, é um dos óleos que eu mais utilizo aí na minha rotina diária, né? É um queridinho por muitos, né? Quem começa aí no mundo dos óleos essenciais, geralmente começa pela lavanda, hortelã, limão. Então, por isso que são os 3 primeiros óleos que eu vou estar conversando com vocês. Na próxima aula é sobre o limão. E o óleo essencial, só para você só comentar algo bem rapidinho, ele é um composto químico natural, né? É um produto obtido através de extração de plantas aromáticas e é um produto que tem vários componentes químicos. Então, a gente compara aqui o óleo essencial, é como se a gente tivesse várias substâncias ali ativas. Então, o óleo essencial é uma sinergia, né, de substâncias químicas ali que tem atuação nas plantas medicinais e que muitas vezes é mais efetivo do que um único componente isolado, ou seja, o óleo essencial ele vai ter várias substâncias químicas que são, em conjunto, vão ter um equilíbrio e que vai fornecer um equilíbrio para nós, tanto no nível físico, emocional, mental também, né? Mas de uma forma geral, energética, física e emocional. A gente vai ver esses 3 parâmetros. A hortelã é uma planta que chegou no Brasil com os portugueses, né, pelos relatos aí da nossa literatura. Ela é conhecida, né, o nome científico é Mentha piperita, né, ela é híbrida, então foi uma planta que foi obtida pelo cruzamento de 2 outras espécies, no caso aqui é a menta aquática e a hortelã verde, e aí teve o surgimento da espécie Mentha piperita. Ela foi primeiramente, né, descrita pelo Carl Linnaeus em 1753, né? Isso aqui é só para vocês terem uns dados aí da planta. O óleo de hortelã-pimenta é um óleo com alta concentração de mentol, né? E essa alta concentração de mentol, ela fornece, né, pelo óleo essencial da doTERRA, fornece a melhor qualidade dos produtos, né? Dos nossos produtos da doTERRA. Então, é um óleo essencial que a qualidade dele está muito relacionada aí sim com o plantio, com o clima, né? Com todos os parâmetros biológicos, e dessa forma a gente consegue um óleo essencial com uma concentração expressiva de mentol, que fornece essa qualidade para o óleo essencial. Então, a gente consegue o óleo essencial através da destilação, é um processo aí que envolve a vaporização dos caules e das folhas da planta do hortelã-pimenta. Então, só para a gente entender, 1 litro de óleo essencial de hortelã gasta, em média, 80 quilos da planta, né? Pensa a quantidade de planta, a quantidade em quilos de planta que é necessário para a gente conseguir 1 litro de óleo essencial. Então, é um produto altamente concentrado, altamente potente e um produto que tem aí vamos dizer que é um produto que requer muita matéria-prima.
Eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, vou compartilhar outra tela. Para quem nunca entrou, eu queria só mostrar rapidinho para vocês. A gente tem um site, nós assim, né, a Doterra tem um site que é o Source2, que é onde ela consegue, de uma forma transparente, mostrar os testes que são feitos com os óleos essenciais, né, que está aí relacionado ao alto padrão de qualidade. Então, aqui nessa aba aqui, digite seu ID, a gente digita um número de lote que fica embaixo do produto, do frasco do produto, e aí a gente consegue, através dessa pesquisa, consegue o relatório com os testes. O principal se chama-se cromatografia, quem é químico ou quem estudou alguma área da química sabe o que eu estou falando, ou até mesmo da escola a gente já ouviu falar em cromatografia. É um teste na qual a gente consegue aqui obter os valores dos componentes químicos naturais. No caso aqui do hortelã-pimenta, a gente vê aí que a maior concentração dos componentes é o mentol, né? Que está aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, está numa faixa aqui do 20, ó. Tem a mentona que eu vou falar, e o mentol, ele é a aba 28. Então, se quem não entender, depois pode me chamar que eu explico para vocês melhor. Mas isso aqui é só para vocês verem como que é o teste. Ó, mentol, 39,22% e mentona, 19,38%. E tem outro componente químico no óleo essencial de hortelã-pimenta. Grazi, Oi? abaixa aí que a gente está vendo só a introdução por enquanto. Peraí, então. Você tá indo no outro slide já, né? Olha aqui, deu para ver? Vocês estão vendo a tela? Não, só do introdução da cromatografia. Ah, então. Sai da apresentação, Gra. Ah, tá. Sai e compartilha novamente. Tá, vou compartilhar de novo aqui, pessoal, o teste. Agora deu? Espera aí. Ainda estamos vendo você. Agora estamos vendo a Malu. Então depois, uma hora eu mostro. Não vou me delongar aqui com isso, não. Depois eu posso enviar o teste para quem quiser conhecer, tá bom? Porque senão a gente vai... Vocês estão vendo a apresentação agora? Não. Não, agora né? Eu vou colocar a apresentação e depois eu mando os testes para quem quiser conhecer mais aí da cromatografia, querer ver aí os testes com o óleo essencial. Meu intuito é só mostrar para vocês. Na próxima aula, eu vou entender o que aconteceu aqui, né? Porque a gente, quando começa a mexer com algo, a gente já vai apanhando, né? Mas aí eu vou aprender aqui e mostro para vocês na próxima aula, tá bom? Tá. Agora deu para ver? Agora está na introdução. Ah, beleza. Isso aqui é o site, tá? Para quem quiser pesquisar aí os testes do hortelã-pimenta, né? Com o seu número do lote do seu frasquinho. Uma coisa que eu gosto muito para quem está começando a usar óleos essenciais, fazer o teste de sensibilidade. A gente coloca uma gota de óleo essencial com 4 gotas de óleo vegetal puro, tá, pessoal? Né? Esses óleos vegetais que tem óleo mineral, não. É óleo vegetal puro. E a gente deixa ver, né, durante 24 horas se houve alguma sensibilidade na pele. Isso é para quem está começando. Quem já faz o uso, já com certeza já sabe se a sua pele é sensível ou não ao óleo essencial. Então, quais são os principais componentes químicos? O mentol, que eu queria ter mostrado na cromatografia, não deu, né? Na próxima eu mostro para vocês. Ele é um álcool monoterpênico, né? Então, quem entende de química vai saber aqui os termos, né? Para quem não entende, não tem problema nenhum, é só para vocês saberem. O mentol, ele tá no óleo essencial de hortelã-pimenta, é o componente em maior concentração. Ele tem atividade antimicrobiana, antiprurido, que é coceira, tá? Para quem não sabe. Depressora sensorial, então ela ajuda na sensibilidade aí à dor. Cutânea também. Ela é dilatadora dos vasos sanguíneos. A gente consegue uma sensação de frescor quando a gente passa o hortelã. Todo mundo aí, quem já experimentou, sabe que a gente sente a pele mais fresca, mais fria. Tratamento de exantema é uma erupção pode ser causada por bactéria ou vírus. A gente pode também usar o mentol aí, no caso aqui a gente vai usar o óleo essencial de hortelã. Pé de atleta, que é um tipo de micose, insolação e pequenas queimaduras. A mentona é uma cetona com função sedativa e antimicrobiana.
E o 1,8 cineol é um éter, então ele tem atividade repelente, antimicrobiana, antisséptica, expectorante e sedativa. Aqui, pessoal, eu só estou falando de 3 componentes químicos, né? Mas o óleo essencial tem dezenas de substâncias químicas ali, só que no caso aqui, esses 3 estão em maior concentração. Quais são os aspectos voltados à segurança do óleo essencial de hortelã-pimenta? Evitar na gravidez, ou seja, evitar. Então, tem que ter um acompanhamento de um profissional para saber se vai ser viável ou não o uso do óleo, mas, em geral, a gente evita na gravidez, na lactação, porque ele diminui a produção de leite, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho para frente, e em crianças, tá? A gente evita e usa com cautela em pessoas hipertensas e patologias neurológicas, porque é um óleo que estimula o sistema nervoso e pode ter essa reação aí de aumentar a pressão arterial e a questão de induzir, talvez, não quer dizer que vai acontecer, mas pessoas que têm alguma patologia neurológica. Então, a gente pede para, se tiver que usar, né, se não tiver outra opção, que é o ideal, usar com cautela, né, usar com segurança. Então, vocês podem procurar seu consultor de bem-estar para orientar. Quais são os aspectos físicos, as propriedades? E aqui eu vou falar de forma geral, né, não só do componente químico. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é estimulante do sistema nervoso central, ele tem ação analgésica, então ele diminui a sensação de dor, anti-inflamatória, antioxidante, antisséptica, então a gente pode usar para infecções, para melhorar a nossa reação contra vírus, bactérias e fungos, mucolítica, que é para facilitar a liberação do muco junto com a ação expectorante, supressora da tosse, antiespasmódica, que tem a ver com as tensões da musculatura lisa dos músculos, né, dos órgãos internos, como por exemplo o útero, né, quando a gente tem cólica menstrual, as mulheres, devido a esse espasmo nessa musculatura lisa aí dos órgãos sexuais. Então, aí, no caso, a gente pode utilizar o hortelã-pimenta para ajudar a diminuir esse espasmo que causa dor. Ele é antimutagênico e a gente pode usar ele para melhorar ou manter a saúde do nosso sistema digestivo, os músculos e ossos, o sistema nervoso e a pele. Então, qualquer problema relacionado a esses 4 sistemas, uma das opções pode ser o hortelã-pimenta. Não quer dizer que seja a principal e nem quer dizer que seja a única, mas a gente pode utilizar para essas questões aí. Agora, possíveis usos. Eu gosto de falar possíveis porque a gente pode usar nessas situações, mas talvez a gente precise usar outro óleo em conjunto, ou talvez não seja a melhor opção, mas são possíveis os usos nessas situações aí. Para mim, dor de cabeça é batata, né? Se eu sentir dor de cabeça, graças a Deus eu quase não sinto mais, eu não tenho mais dores de cabeça constante igual eu tinha 2 anos atrás. Então, isso foi uma melhora muito grande na minha saúde. Mas quando eu chego a ter qualquer desconforto de dor de cabeça, eu já inalo o hortelã. Para mim, é como tirar com a mão. Tem dias que eu gosto de usar o hortelã com a lavanda para dor de cabeça, né? Mas para talvez algumas pessoas não vão ter um resultado como eu para dor de cabeça com o hortelã. Então, vocês podem fazer uso, por exemplo, do Perstitense, que é um blend da doTERRA. Depois eu vou falar para ele no finalzinho, eu coloquei ele no slide. Mas para dores de cabeça em geral, dores no corpo, qualquer tipo de luxação, contusão, a gente pode usar ele para estimular, ou seja, por isso que eu gosto de usar ele quando eu acordo, para me dar aquele up, né, para eu poder sair da cama, poder ter minha rotina, né, de uma forma mais revigorante também. Eu gosto de usar no difusor para foco, concentração, então para usar para estudar, para trabalhar com o computador, fazer material. A gente pode usar para casos de fadiga, que são cansaço, né, cansaço mental. Deixa eu só conferir o microfone aqui, pessoal, só para eu tirar aqui, acho que está tendo um barulhinho aí, eu vou voltar aqui só para a gente tirar esse barulhinho aqui do pessoal, só um instante. Pronto. Então, a gente pode usar o hortelã-pimenta nesses casos,
E como enxaguante bucal, eu também gosto muito, porque ajuda a manter um hálito saudável e um hálito mais fresco, né? Então, a gente pode usar nessas situações de halitose, tosse com catarro, congestão nasal, quando a gente sente que a gente está com excesso de muco, né, nas nossas vias respiratórias superiores, alergias respiratórias, coceira e oleosidade do cabelo, né? Então, ele é adstringente, principalmente por causa do mentol. Então, quem tem cabelo muito oleoso ou tem coceiras no cabelo devido a aumento da oleosidade do cabelo, a gente pode usar no shampoo o hortelã-pimenta, que vai ajudar muito. A gente pode usar para resfriamento. Então, por exemplo, em casos de febre, a gente pode utilizar um óleo diluído de hortelã para abaixar a temperatura corporal de uma forma natural, né? Ondas de calor, então as mulheres aí que estão passando por uma fase da vida que acontece essas ondas de calor aí constantemente, a gente pode utilizar aí no momento ou antes, a gente sabe que talvez pode ter horários críticos, então a gente pode estar utilizando antes, ou se não, durante essa manifestação, para ajudar a resfriar o corpo. Eu gosto muito para náusea, para mim também, quando eu estou com o estômago, uma sensação ruim, a comida não fez muito bem, ou eu estou talvez até ansiosa com alguma situação, eu sinto náusea. Então, ao mesmo tempo que eu ajudo no meu relaxamento, eu também consigo solucionar o problema da náusea. Então, náusea, azia, indigestão, ele é muito bom para a saúde do intestino, para problemas de urticária na pele, né, coceira, diminuição da lactação. Por isso que a gente pede para evitar em grávidas e no caso aqui lactantes, mas se for a intenção de diminuir a produção de leite, o hortelã-pimenta pode entrar aí para ajudar. Mas se não for a intenção de diminuir a lactação, a gente não deve usar ele. Perda olfativa, eu já vi relatos de pessoas que tinham o olfato com uma capacidade olfativa diminuída e que conseguiram melhorar essa sensibilidade olfativa com o uso de hortelã-pimenta. Mas a gente vê estudos também, eu já vi em livros falando dessa questão da perda olfativa e o uso do óleo essencial de hortelã-pimenta. Pé de atleta, né? Uma infecção ali por fungos, a gente pode estar utilizando, gripe, infecção de garganta. Eu gosto de usar no meu desodorante, eu uso só desodorante natural, eu mesmo faço e eu gosto de colocar o hortelã-pimenta para promover uma sensação de refrescamento. Então, quando a gente coloca, quem gosta de sentir aquele friozinho ali, você pode colocar o hortelã para refrescar a sua pele. Cólicas e varizes. Eu vou colocar rapidamente aqui, pessoal, quais são as formas da gente utilizar. Se for para atenção, revigorar e estimular, a gente pode fazer o uso aromático no difusor de ambientes. O da doTERRA são 250 ml de água, ele cheio. Então, a gente pode usar aí uma gota para cada 50 ml. No total, se tiver o aparelho cheio, a gente pode colocar 5 gotas. Então, também você pode combinar, que eu gosto muito da combinação, principalmente de hortelã com limão, no caso de atenção. Mas você mesmo pode se programar, testar, fazer, experimentar. Então, quais são as minhas sugestões? Limão, laranja, alecrim, eucalipto, vetiver, manjericão e olíbano. São os que eu mais gosto para foco, concentração e me ajuda a pensar melhor e ao mesmo tempo me revigora. Então, essas são as minhas sugestões para vocês. Para quem quiser testar aí, pode combinar 2, 3 óleos. Mais do que 3 óleos, eu não faço, mas se vocês quiserem testar, fica à vontade, né? Use também uma gota no difusor pessoal, que é um colarzinho que depois eu vou mostrar para vocês. Você pode fazer inalação direta, que é uma gotinha na palma da mão e fazer as respirações. Eu gosto de fazer de 3 a 5 minutos, ou até quando eu sinto que o óleo já se volatilizou por completo, né? Então, você reserva esse momento para você. Coloque uma gotinha na palma da mão e faça a inalação. Esse momento é um momento para você se restabelecer, se equilibrar. Então, é um momento muito, muito, muito prazeroso. Então, quem faz aí mesmo, põe a gotinha, faz as inalações, eu tenho certeza que
além do benefício do óleo essencial, a gente consegue também se equilibrar, né? Se ajustar à situação. A gente pode combinar também com outros óleos. No caso, eu gosto de combinar na palma da mão 2 óleos. Então, por exemplo, uma gotinha de hortelã e uma gotinha de limão e faço as inalações. Eu uso ao acordar e para tomar banho, no caso, quando eu quero estímulo. Então, quando eu quero estar alerta. Quando eu quero relaxar, eu coloco uma lavanda, né? Uma laranja, uma bergamota. Mas se é para estímulo, eu coloco o hortelã-pimenta. A gente pode fazer escalda-pés, né? 1 a 2 gotas no óleo vegetal que você tiver, né? De qualidade. Você mistura com 1 colher de sal grosso e coloca numa água morna para cobrir os pés. É muito relaxante, no caso aqui é muito estimulante, né? Então a gente usa mesmo para dar estímulo. Quem tiver a possibilidade de fazer, pode fazer. No caso hoje, vocês podem usar a mesma receitinha. Quem tiver o óleo essencial de lavanda, usa a lavanda para a noite, né? Para poder se ter um relaxamento para dormir melhor. Água de cheiro, a gente usa 50 ml de água, 50 de álcool. Eu gosto de fazer meio a meio e em 100 ml eu coloco 30 gotas de óleo essencial. Então a gente combina ou se não coloca 30 gotas de óleo essencial de hortelã. Se você combinar, você combina aí, por exemplo, 20 de hortelã e 10 de limão, ou ao contrário, você faz e experimenta e vê o seu gosto mesmo e faz a experiência. Você pode colocar num frasco spray, né? Tem que ser vidro e âmbar, por causa da concentração ali do óleo essencial. É um produto que reage com o PET, com o plástico, então a gente não pode colocar uma grande quantidade de concentração de óleo essencial em vidro plástico, então tem que ser âmbar e de vidro, né? Pessoal, tá dando aqui 10 minutinhos. Eu vou só acabar de fechar essa parte aqui para alergias respiratórias, é a mesma forma, né? Uso inalatório. Depois, quem quiser, eu posso passar essas sugestões para vocês aqui, porque eu quero que a Silvia fale um pouquinho da parte emocional do óleo, tá bom? Então, eu vou liberar aqui para ela, viu, Silvia? Você continua para nós aí falando da parte emocional. Oi, boa noite. Olha só, é sempre bom ouvir a Grazi, né? Obrigada. E uma coisa importante que eu acho no hortelã-pimenta são 2 questões. Ele resolve tudo isso? Nossa, olha, com certeza, ele tem muita atuação em todos esses aspectos aí que a Grazi falou. Tá? O mais importante que eu vejo, os principais componentes é a mentona e o mentol, né? Então, com isso, traz esse sentimento de alerta, né? E também a questão digestiva. Esse óleo é um dos que resolve, ou pelo menos auxilia na maior parte da digestiva, tá? Então, eu acho que é um óleo que vale a pena a gente ter por questões importantes digestivas, principalmente, tá? Um outro ponto, Grazi, que eu acho legal é que por ele ser um estimulante de circulação, então ele é ótimo para varize também e celulite. É ótimo mesmo. A gente tem que colocar isso na nossa prática, né? Mas os aspectos emocionais, né? É um óleo assim muito bacana e ele é um óleo chamado de óleo de transformação, tá? Ele tem esse estímulo mental, né? Justamente porque ele revitaliza, ele estimula e estimula a mente, né? E estimula a vida também. Ele tira a gente dessa apatia, da timidez, da confusão mental, que é um dos pontos hoje que a gente tem vivido, né? Nessa incerteza da vida e tendo que se reinventar em todos essas emoções, esse turbilhão de emoções, né? Então, a gente tem que se expor, a gente tem que falar mais dentro de um ambiente mais, como se diz, isolado. Então, a gente realmente tem que ter esse ânimo de sair da nossa própria sombra e o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele ajuda, ele é muito eficaz nisso, né? Ele é um neurotônico, então, justamente essas emoções, né?
que deprime o nosso sistema, então a tristeza, o desânimo, a fadiga, tudo isso que envolve, né? Ele tem essa questão analgésica, ele é analgésico pela própria composição química dele. Então, isso a gente pode também refletir no nosso sentimento, né? Que é justamente a dor, né? A dor da emoção, a gente pode estar contando com hortelã-pimenta, né? E anti-inflamatória. Então, olha só que interessante, né? Esse uso do aspecto físico a gente pode trazer para o nosso emocional, né? Então, a raiva, a impaciência, a frustração, não que tenha outros óleos que não vão resolver dessa forma também, mas justamente essa sensação de transformação dos nossos sentimentos, o óleo essencial de hortelã-pimenta é maravilhoso, né? Então, fica aí a dica desses aspectos emocionais aí, né? Então, de uma certa forma, tem tudo isso, né, Grazi? Descongestionante, digestivo, todo esse aspecto que fala das questões físicas, a gente reflete no nosso emocional aí. Você vê que interessante, né? A gente, portanto, é que fica fácil a gente entender. Quando a gente conhece a parte física do óleo, as atuações físicas, a gente consegue aplicar na parte emocional de uma forma simples, então não precisa complicar. Isso que eu acho muito bacana dessa relação, aspecto físico com aspecto emocional. Então, igual digestivo, então ele ajuda aqui a digerir sentimentos e emoções, situações, igual a culpa, o medo e a raiva, são situações em que a gente precisa digerir aquilo tudo ali para saber a melhor forma de colocar para fora, né? Então, ele vai estar ajudando nessa questão. Então, é muito, assim, a gente pode usar o óleo, quando a gente tem um aspecto físico, a gente pode aplicar esse conceito no aspecto emocional. Pessoal, se a reunião cair, não vai cair agora não, mas se cair, pessoal, quem quiser continuar, vocês podem voltar que a gente vai tirar as dúvidas. Por enquanto, a gente só vai terminar a apresentação, mas quem tiver disponibilidade pode voltar, viu, Silvia? Aí você continua para nós. Sim, sim. Não, essa linha emocional, ela é justamente uma linha de pensamento da Shirley Price, né? Isso. E é justamente, ela transforma o sentimento físico, quer dizer, a atuação física do óleo essencial no nosso emocional, tá? Eu gosto muito do hortelã-pimenta justamente para aquelas pessoas que precisam aliviar o sentimento de inferioridade, a gente tem que pensar nisso, insegurança. Ele atua na nossa intuição, justamente porque ele traz esse sentimento de alerta, né, no campo físico, a gente também reflete no nosso emocional, trazendo melhor intuição, melhores insights. É um ótimo óleo para a gente estar nesse momento, tá? Então, aqui, aí você falou a forma de uso, né, Grazi? Já falei, né? Se você quiser ler, pode, vai ser a inalação, com certeza a inalação, ele é o aspecto melhor para as questões emocionais, né, porque atinge o sistema límbico e a gente consegue transformar aquele sentimento, aquela lembrança, inclusive, né, e através do aroma. Tá? Isso. Você quer falar dos vibracionais para nós, Silvia? Pode falar, pode falar. Pode falar? Pessoal, os vibracionais têm a ver com a nossa energia. Então, eu vou pular aqui só para vocês pegarem aqui a parte mais sintética, né? O óleo de hortelã é considerado a nível energético como o óleo do coração leve. Então, o que ele promove? Ele promove, agora a Silvia falou, essa questão de insegurança. A gente está mais livre, mas a gente consegue na questão de insegurança e aceitação. Então, é um óleo que a gente pode usar no nosso chakra sexual, que é abaixo do umbigo. A gente pode fazer uma massagenzinha com o óleo vegetal e uma gotinha de óleo de hortelã-pimenta, para quando a gente estiver aí com questões de autoaceitação. Promove a expansão da consciência, né? Então, a gente pode usar no chakra frontal, que é no meio da testa. A gente faz uma massagenzinha bem leve. Isso tudo vai ajudar a gente a equilibrar nossas energias. O esgotamento mental também a gente pode usar nesse chakra. E para limpar pensamentos obsessivos e negativos. O óleo de hortelã também é muito usado para comunicação.
Então, igual a lavanda que eu falei semana passada, a gente pode usar o hortelã até mesmo junto com a lavanda e passar na região da garganta, né? Para ajudar a gente aí a se expressar e comunicar de uma forma melhor. Ele promove vitalidade. A gente pode relacionar a vitalidade com o nosso chakra básico, que é aí na base da coluna. Para passar, a gente passa nas faces interior e exterior da coxa, para ter uma atuação energética no chakra básico. E para digerir e liberar situações mal resolvidas, né, para ajudar nessa questão aí de digestão das informações, dos sentimentos, das emoções, a gente pode usar no chakra do plexo solar, que é a região acima do estômago. Quais são as situações que eu vejo assim pelos meus consultantes e por mim mesmo? São em apresentações individuais e coletivas, que a gente pode utilizar muito aí o óleo de hortelã-pimenta, quando a gente está com falta de energia, situações em que a gente se sente pesado, congestionado, né? Então, para a gente se sentir mais leve, em situações em que a gente precisa de reflexão, né? Pensar, refletir sobre determinada situação ou sentimento que a gente está ali vivendo, né? É claro, pessoal, eu sempre falo aqui que sempre a gente tem que, se a gente precisa, a gente tem que também procurar uma ajuda externa de um profissional. Mas o hortelã-pimenta vai ajudar você a entender e a procurar a ajuda de uma pessoa capacitada também para ajudar nas questões emocionais. Mas ele é uma excelente ajuda para a gente conseguir aí lidar com essas situações, principalmente também em tomadas de decisão por causa da melhora da clareza mental. Então, a gente pode usar aromático e fazer massagem nos chakras. A minha amiga, a Luciene, pediu para eu colocar aqui exemplos de óleo essencial que atua em outros chakras. Deixa eu só passar aqui para vocês rapidinho. Depois, quem quiser também, eu passo aí para quem quiser conhecer um pouquinho. Então, essas sugestões aí são outros óleos essenciais que a gente pode usar nos chakras, né? Nesse